Agora eu queria para vocês enviar essa live para as pessoas que são da igreja, para os amigos, para o pessoal que vocês conhecem, para que a gente possa estar ajudando mais pessoas nesse assunto sobre influência. Tem muita gente sofrendo por influências, tem muita gente sendo influenciado a fazer coisas ruins, tem muita gente sofrendo devido a influências que eles recebem. Então, vamos ajudar o maior número de pessoas que a gente puder, tá? Compartilha, divulga aí nos grupos, para a gente poder ter um aprendizado melhor e ajudar as pessoas também, tá? Então, nós vamos começar a falar primeiramente sobre um rei que exerceu maior influência e também foi muito influenciado, né? A gente vai analisar a história de Salomão. Salomão, ele era uma pessoa de muita sabedoria e ele, por ter muita sabedoria, ele recebe de Deus muitas dádivas, muitas riquezas. Ele administra o reino com muita sabedoria, ele administra com muita cautela. E a gente vai analisar que no início dessa trajetória, no início da jornada do rei Salomão, você vai ver claramente ele obedecendo a Deus, obedecendo ao Senhor em todas as situações, em todos os momentos que ele precisa. Só que não apenas a obediência está em foco, mas também a soberania de Deus, Deus abençoando, Deus direcionando, Deus mostrando o caminho. Tudo isso vai marcar o início do reinado do rei Salomão. A Bíblia diz que no início, quando o Senhor chega para ele e diz: o que tu queres? Ele diz assim: olha, Senhor, eu só quero sabedoria para administrar, para governar o teu povo. Olha só, ele podia ter pedido riquezas, pedir bens, ele podia pedir várias coisas, afinal Deus estava oferecendo a ele. Só que não, ele pede sabedoria. E aqui a gente vai analisar essa sabedoria que ele pede a Deus, Deus assim o dá, e ele faz várias coisas, e uma delas é construir o templo. Ele começa uma grande construção, começa ali uma grande jornada que é de construir o templo para que o povo pudesse adorar a Deus lá. E aqui você vai ver que o Senhor faz uma aliança com Salomão. Nessa aliança, ele não apenas dá a Salomão o reino, mas ele diz: olha, toda a tua posteridade vai estar no reino, vai estar ali encabeçando, vai estar administrando, vai estar conduzindo. Ou seja, não apenas Salomão iria receber as riquezas, iria receber o reinado, mas toda a sua sucessão, ou seja, suas próximas gerações iriam também estar na frente do reino, porque essa era a aliança de Deus com Davi, que vai se cumprir na vida de Salomão, e Deus sonhava que cumprisse também na vida dos próximos, dos filhos de Salomão. Então essa aliança, ela é fortalecida. Por quê? Porque Deus, ele quando faz uma aliança com alguém, essa aliança ela não se quebra, a menos que o homem peque, a menos que o homem faça algo de errado. Mas Deus, ele não quebra a aliança com ninguém. Muito pelo contrário, nós é que quebramos a aliança com Deus. E aí eu te pergunto, já teve algum momento na sua vida que você quebrou a aliança com Deus? Que você, de repente, deixou de seguir os caminhos do Senhor, voltou para os caminhos do Senhor? Então é nessa jornada da nossa vida que às vezes nós erramos, nós pecamos, nós padecemos, nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes nós colhemos os frutos dessas coisas, o fruto dessas decisões, mas de tudo Deus tem um propósito, né? Então Salomão, como ele estava no propósito de Deus, ele acumulou muitas riquezas. Um ponto interessante é que a gente vai ver que Salomão, se a gente pesquisar um pouquinho mais a fundo, Salomão, ele não teve nenhum outro rei que se comparou a Salomão. A gente vai analisar que de todos os reis, de todas as pessoas mais ricas do mundo, de todas as estatísticas, Salomão ele está sempre lá em cima, em primeiro lugar.
Por quê? Porque ele foi realmente o rei mais rico da humanidade. Então aqui você vai ver o propósito de Deus se cumprindo na vida dele, porque Deus dá a ele uma grande riqueza. Então, queridos, observe. Salomão foi um rei sábio, Salomão foi um rei rico, Salomão foi um rei que administrou muito bem no início de tudo. Ele administrou, ele construiu muitas coisas, inclusive o templo. Ou seja, naquela época em que ele recebe o reinado, você vai ver muita coisa se cumprindo, muita coisa acontecendo. E o propósito de Deus se estabelecendo no reinado através de Salomão. Só que tem um ponto, um momento que Salomão peca, Salomão erra. No momento em que ele se apaixona por várias mulheres, ele se relaciona com várias mulheres, e nesses relacionamentos ele se deixa ser influenciado, porque eram mulheres de outros povos, eram mulheres que não faziam parte do povo de Deus, eram mulheres que não tinham nenhum vínculo com o Deus do povo de Israel. E muito pelo contrário, ao invés dele influenciar essas mulheres, elas influenciaram Salomão. Então, queridos, observe. Você já passou por alguma situação que alguém tentou te influenciar para o mal? Tentou te conduzir para coisas ruins? Tentou te influenciar para sair de perto de Deus, sair da presença de Deus? Foi exatamente assim que aconteceu com Salomão. Ele não apenas saiu da presença de Deus, perdeu a intimidade com Deus, como pecou contra Deus. Por quê? Porque ele caiu nas armadilhas. Ou seja, as mulheres chegavam, falavam e ele cedia. As mulheres chegavam, pediam, solicitavam alguma coisa e ele cedia. Ou seja, um camarada totalmente influenciado pelas suas mulheres. E assim ele foi conduzindo a sua vida. A gente vai ver que ele teve, na Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E dessas mulheres, todas elas influenciavam ele de alguma forma. Tanto que ele levantou altares para outros deuses, tanto que ele adorou outros deuses, queimou incenso para outros deuses. Ou seja, tudo que Deus abominava, ele realizou, ele fez. Então, olha só, não apenas ele desobedeceu a Deus, como ele confrontou Deus. Ele foi tão influenciado pelas suas mulheres, pela sua carne, pelos seus desejos, que ele se deixou levar para longe de Deus. Ou seja, ele não ficou mais obedecendo a Deus, ele não cumpriu mais os propósitos de Deus, mas sim os seus próprios projetos, a sua própria vontade. E nessa influência toda que ele sofreu, você vai ver que Deus se ira contra Salomão. E Deus diz a ele que o reinado de Israel não estaria mais sobre a vida dele, sobre a posteridade dele, mas ele ia dar ao seu servo. Queridos, observe uma coisa muito interessante. Deus, em tudo ele tem um projeto. Deus, em tudo ele tem um propósito. Mas em todos esses propósitos exige de nós uma atitude de obediência, né? E mais do que nunca a gente tem que focar no projeto de Deus, porque no meio do caminho aparece uma série de influências para te tirar de perto de Deus. É o que eu sempre falo, que as pessoas quando elas vêm a Jesus, que elas aceitam a Jesus, elas têm que estar muito convictas do que elas querem. Por quê? Porque uma hora ou outra vai chegar uma influência de um lado, uma influência de outro, uma palavra, uma pessoa, uma situação, alguém. Qualquer coisa pode se levantar nessa tua jornada com Deus para te tirar do foco da presença de Deus, do foco do Senhor Jesus. E de qualquer coisa que pode se levantar para te tirar de perto de Deus, uma delas são os relacionamentos. Infelizmente, é o primeiro quesito que nos tira da presença de Deus. Que muitas vezes nós nos deixamos levar por mulheres, por homens, por namorado, por namorada. Nos deixamos levar por amizades, nos deixamos levar por pessoas que a gente admira e que acha que tem que seguir ali de alguma forma. Então, de todas essas situações, os relacionamentos, eles têm grande contribuição para te tirar de perto de Deus ou para te levar para perto de Deus.
Então eu te pergunto hoje, analisando a história de Salomão, analisando toda a sua trajetória em que ele recebeu de Deus o reinado, ele recebeu de Deus as promessas, mas ele não obedeceu à voz de Deus, se deixando influenciar pelas suas mulheres, levantando altar para outros deuses, adorando a outros deuses, sendo idólatra, fazendo tudo que Deus abominava. Então, quando ele decide desobedecer a Deus, você vai ver que Deus se ira contra a vida de Salomão. E assim, o projeto que Deus tinha para a vida dele, para realizar através dele, ele não pode mais se cumprir. Por quê? Por causa das influências que deixaram Salomão se contaminar. Porque ele se deixou levar, não teve mais o controle, o equilíbrio. E aí eu te pergunto, que tipo de influências tem entrado na sua vida para te tirar de perto de Deus? Que tipo de influências vocês têm acompanhado que te leva para perto ou para longe de Deus? Porque existem dois tipos de influência. Como as da vida de Salomão, as que levaram ele para longe, cada vez mais longe de Deus. E existem as influências que são as influências boas, influências que nos levam para perto de Deus. Isso significa pessoas que têm intimidade com Deus e querem o nosso bem. Pessoas que são verdadeiramente amigos e querem ser nossos amigos e nos levar para perto de Deus. Existem as influências que, de uma certa forma, elas podem determinar o seu futuro. Se você vê que alguém está na sua vida e está te fazendo permanecer na presença de Deus, não te tira desse foco, não faz você pensar bobagem, não faz você perder o foco, são influências boas que devem permanecer na sua vida, que não tem, não precisa você selecionar para abandonar, não. Mas se existem pessoas na sua vida que, assim como na vida de Salomão, te levam para longe de Deus, tiram você da presença de Deus, tiram o foco daquilo que Deus fez na tua vida ou que Ele quer fazer na sua vida. Se existem esses tipos de pessoas que te criticam de alguma forma, que só pensam coisas negativas, que só te joga para baixo, pessoas que de alguma forma querem ver você fazendo tudo ao contrário do que você sonhou, do que você planejou, comece a analisar. São pessoas que são influências negativas, pessoas que precisam ser selecionadas. Então, para você que chegou agora, deixa eu te explicar. Nós estamos falando sobre influências e nós destacamos a vida de Salomão, que se casou com 700 mulheres, 300 concubinas, ou seja, ao todo 1000 mulheres. Ele tinha um relacionamento e nesse relacionamento ele se deixou ser influenciado pelas suas mulheres, que eram de outras nações, de outros povos pagãos, e ele idolatrou, serviu outros deuses que não era o nosso Deus. Por isso Deus se irou e nós observamos fortemente a influência das mulheres na vida dele. Então vamos analisar as influências. Primeiro ponto, para que você não seja um influenciado. Você já viu pessoas influenciadas? Pessoas que não têm vínculo nenhum com ninguém, pessoas que deixam o vento levar e ela acompanha. Pessoas que fazem tudo ali de acordo com as outras pessoas, não tem uma identidade própria, não tem algo seu. São pessoas facilmente influenciadas. Então tome cuidado para você não ser uma pessoa influenciada, mas você tem que ser alguém que exerce influência na vida de alguém. Deu para entender? Você tem que ter esse poder de influenciar, não de somente ser influenciado. Isso também não significa que você não vai receber alguma influência externa que te leve para perto de Deus ou que te acrescente alguma coisa. Muito pelo contrário. De tudo, nós temos que selecionar o que é bom. Deu para entender? Amém? Então, olha só. Primeiro ponto que eu quero destacar com você é um ponto muito importante no teu relacionamento com Deus, na tua vida com Deus, também na tua vida, no teu cotidiano, no teu familiar, que você precisa ter identidade.
Primeiro ponto a se destacar: você precisa ter identidade. Então analise, que identidade é essa? Cada um de nós temos uma forma única de viver. Um exemplo: você tem uma forma única de falar que de repente não é como eu falo. Você pode ter uma forma única de se vestir que talvez não é da forma como outras pessoas se vestem. Você pode ter uma forma única de se relacionar com as pessoas, de fazer amizades, que não é igual a todo mundo. Então, nessa situação, você vai analisar, você tem uma identidade. Então, é essa identidade que precisa ser preservada, a tua identidade. Porque é nessa identidade que Deus já trabalhou em você, que Deus já te usou, que Deus já te mostrou o caminho, e você não pode se perder no meio do caminho, tá? Então, entenda, qual é a tua identidade? Analise, qual é o teu ponto de partida? Como é que é o teu jeito de falar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas? Como é o teu jeito de ajudar as pessoas? Como é que é o teu jeito de buscar a Deus, de servir a Deus? Analise o seu jeito, a sua forma, a tua identidade. E a partir daí você vai trabalhar em cima disso para que você tenha a sua forma única de viver. E não apenas seguir pessoas, e não apenas seguir o jeito do outro, a forma do outro, ser influenciado. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós que sejamos servos fiéis a Ele. Deus quer que nós sejamos servos comprometidos com Ele. Mas, acima de tudo, Deus quer que nós sejamos nós mesmos, sem máscara, sem nada interferindo na nossa identidade. Então, hoje, se de repente a tua identidade ela foi deturpada por algum momento da sua vida, se de repente hoje você não sabe se identificar quem você é nessa terra, nesse mundo, nessa fase que nós estamos vivendo, comece a buscar isso na presença de Deus. Comece a buscar: Senhor, eu quero ser alguém que não é influenciado, mas alguém que exerça influência. Alguém que o Senhor use, alguém que o Senhor direcione. Eu quero ser alguém único, eu não quero ser igual às pessoas. Você tem que começar a pedir isso para Deus, a dizer e crer na presença de Deus que você não é igual às pessoas, que você é único e Deus vai te usar de uma forma única. É a sua vida que está em jogo. É a sua forma de viver, a sua identidade que não pode ser comparada a ninguém. É você. Você não é igual a ninguém. Então, entender esse primeiro ponto. Se eu não sou igual a ninguém, eu não tenho que me parecer com ninguém. Eu não tenho que andar do jeitinho das outras pessoas. Eu tenho que viver a minha vida, a minha identidade. E é nessa minha identidade que eu vou receber de Deus para exercer influência na vida das pessoas. Deus vai usar o que você tem, o que você é, para que você influencie pessoas. Amém? Deu para entender? Então, entende, você é único, você não é igual a ninguém, então Deus pode te usar a partir do que você é, a partir do que você se tornou, do que você aprendeu. É isso que Deus vai usar, é o que você é hoje, agora. Amém? Então, outro ponto interessante, além das influências que nós recebemos, influências positivas, além de eu entender que eu sou único e que eu não tenho que ser igual a ninguém, você também precisa entender uma coisa: existem influências que são as influências externas, influências que vão sempre determinar o que você tem que fazer. Influências externas são as influências do mundo, influências da mídia, influências da televisão, influências de uma série de coisas, da internet, influências de várias situações que você vai se deparar por aí, que vai determinar o que você tem que ser. Um exemplo: você pode receber influências da mídia determinando como tem que ser o seu corpo,
como tem que ser o seu cabelo, como tem que ser a sua vestimenta, como é que você tem que se comportar no meio das pessoas, como é que você tem que falar no meio das pessoas. Você vai receber um monte de influência dizendo o que você tem que ser, como você tem que seguir. A prova disso são várias pessoas que a gente vê por aí, pessoas depressivas, porque não estão satisfeitas com as suas vidas. Pessoas que estão sofrendo porque não estão satisfeitas com a sua identidade, porque não entendem quem são, ainda não sabem quem são e buscam satisfazer essa necessidade sendo influenciado por tudo que está aí ao redor, justamente pelas influências externas, tá? Então tome muito cuidado com esse tipo de influência, porque são às vezes pessoas que vão te dizer o que você tem que ser. E muitas dessas influências vão te levar para longe do que Deus quer para você. Então tem que ter muito cuidado, muita sabedoria e observar. Se me leva para longe de Deus, se tira a minha essência, que é o Senhor Jesus, se tira de mim a minha humildade, a minha mansidão, a minha temperança, se tira de mim os frutos do Espírito, se coloca em mim uma falsa alegria, eu tenho que selecionar, não posso deixar permanecer. E você tem o poder para isso. É como eu falei nas outras lives, que nós é que temos o poder de escolher quem fica e quem sai da nossa vida, quem permanece, quem continua, quem não vai continuar. Nós temos esse poder de escolha. Então, a partir de hoje, comece a observar. Escolha como você vai viver a sua vida. Escolha, porque você é o único, ninguém é igual a você, ninguém tem que determinar o que você tem que ser. A única influência que tem que ser forte na tua vida é a presença de Deus, é o Senhor Jesus. E aí a gente vai ver que Paulo, ele já afirmava que ele diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele faz esse jogo exatamente para levar as pessoas a entender que o alvo que nós temos que seguir é Jesus. A pessoa que tem que ter influência na nossa vida é Jesus. Ou seja, não há outro meio, não há outra forma de você ser uma pessoa melhor se não for seguindo e servindo a Jesus. Esse sim vai exercer influência na tua vida. Só que, queridos, o que a gente se depara muitas vezes são pessoas que não identificaram ainda a sua característica, a sua identidade. E se você ainda não sabe quem você é aqui nessa terra, se você ainda não definiu o que você é, quem é você aqui nessa terra, você precisa começar a pensar nisso. Você precisa começar a analisar isso. Por quê? Porque as pessoas, elas vão exercer influência na sua vida e muitas vezes vão te levar para perto ou para longe de Deus. E é aí que eu tenho que tomar cuidado, porque se não me levar para perto de Deus, vai me destruir. E aí eu quero lembrar com vocês da vida de Salomão. As mulheres de Salomão não levaram ele para perto de Deus. Elas fizeram com que ele pecasse. Elas fizeram com que ele idolatrasse outros deuses. Elas fizeram com que ele fizesse outros acordos, outras alianças, acordos políticos e uma série de influências elas exerceram na vida dele. E tudo isso foi levando à sua ruína, a sua insubmissão, porque ele já não tinha mais essa busca por Deus, essa intimidade com Deus. Ele já não fazia mais questão de buscar. E aqui você vai ver que Deus tira o trono de Salomão e das suas próximas gerações, dá ao seu servo. Queridos, aqui nós vamos ver claramente um caminho que vai levando Salomão à destruição. Primeiro, ouviu pessoas que não eram pessoas que serviam a Jesus, que serviam a Deus, que não conheciam a Deus. Segundo, ele começou a praticar coisas que desagradam a Deus, que era servir outros deuses, buscar outros deuses, outras coisas. E terceiro, ele
simplesmente acabou como ele jamais pensaria ter terminado a sua jornada. Então aqui você vai ver um caminho que foi levando ele para a sua destruição, foi levando ele para a sua ruína. Da mesma forma acontece conosco. Tem pessoas que entram na nossa vida e vão determinar o caminho da nossa destruição. Tem pessoas que podem ter entrado na sua vida e podem te levar para a tua destruição. Comece a observar isso. Comece a ter um olhar mais crítico, um olhar mais observador, mais esperto para quem está ao teu lado. Porque nem todos aqueles que se dizem amigos são teus amigos. Nem todos aqueles que dizem te amar são aquelas pessoas que te amam. Nem todos aqueles que estão ao teu lado ali, para que der e vier, são verdadeiramente as pessoas que vão te ajudar. Então, às vezes, tem pessoas na nossa vida apenas ocupando um espaço, apenas querendo aparecer de alguma forma, mas na verdade não vão te ajudar em nada, não vão te levar para perto de Deus. São pessoas que vão traçar o caminho da tua destruição. E é aí que você pode acabar assim como Salomão, totalmente num caminho totalmente diferente daquilo que Deus planejou para você. E aí eu te pergunto, quem faz parte da sua vida hoje? Quem faz parte da sua trajetória hoje? Quem é que está ao teu lado? Quem que você pode dizer é meu amigo, é minha amiga, é uma pessoa que eu sei que posso contar, que eu posso chamar, que ele vai me ajudar, que ele vai orar comigo? Quem está ao teu lado? E aí é nessas horas, quando a gente analisa, que a gente vai ver se estamos sendo apenas influenciados, se estamos sendo apenas... se você tá apenas acompanhando o ritmo, ou se você é que determina quem vai ficar na tua vida. Então hoje eu convido a você a refletir. Na nossa vida existem várias influências boas, influências ruins. As influências boas são pessoas ou situações que nos levam para perto de Deus, e são nessas situações que você não pode deixar passar. Você tem que aproveitar as oportunidades de estar cada vez mais perto de Deus. E as influências ruins, influências negativas, são aquelas pessoas que vão te tirar da presença de Deus, que vão te levar para longe de Deus. Por mais que você tenha um projeto, tenha um sonho de buscar a Deus, de ser liberto pelo Senhor, por mais que você tenha estabelecido todo um projeto, mas vai haver as influências externas. E aí você tem que estar muito centralizado, muito focado. Eu tenho que ser imitador de Cristo. Então, se eu sou imitador de Cristo, eu vou buscar uma vida com Ele. Uma vida que Ele vai determinar, que Ele vai me ajudar, que Ele vai direcionar. Então, eu não preciso contar apenas com as influências externas. Porque sabe o que vai acontecer? Se você tiver uma pergunta, pode digitar, que aí logo depois a gente responde, tá? Se você conhece alguém que de repente tá influenciando a tua vida, você tá vendo, tá sentindo, tá percebendo que vai te levar para um caminho mau, para um caminho difícil, para um caminho complicado, comece a orar, comece a pedir a Deus direcionamento. Comece a dizer pro Senhor, Senhor, eu tenho que ter a minha identidade. Eu não posso seguir pessoas, eu tenho que seguir Jesus. Da mesma forma, quando você se apega muito a alguém, tem que também tomar cuidado, porque tem pessoas que elas transmitem ou elas são, digamos assim, é uma característica delas, o apego, o carinho, a aproximação com as pessoas. Isso às vezes se torna uma necessidade. Então também tem que tomar cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque às vezes a gente pode se deixar levar por situações que na verdade podem ser contornadas ali. Você não pode simplesmente se deixar ser enganado.
Porque é isso que pode acontecer, você ser enganado por falsos sentimentos, por pessoas que talvez não estão apenas querendo a tua influência ou querendo a tua amizade, mas elas querem de alguma forma somente o momento, tá? Então, queridos, Salomão, ele tinha tudo para dar certo, ele tinha tudo para ser um rei de sucesso, ele tinha tudo para ser uma pessoa de influência na vida das pessoas, de influência no povo de Israel. Tanto que por algum período ele exerceu influência, mas ele não continuou influente, ele foi influenciado. E nessa influência que ele recebeu, ele foi destruído, porque ele estava longe de Deus. Ele não obedeceu a Deus. Então foi exatamente nesse ponto que ele foi decaindo, ou seja, ele foi tendo seu caminho arruinado. Então, que você hoje possa analisar antes de chegar na queda. Observar antes de você cair. Aonde está a influência maligna, a influência negativa que eu tenho que tirar da minha vida. Que eu é que tenho que escolher, tá? Então, vamos responder as perguntas. Até que ponto a influência ruim se torna pecado? A partir do momento que você quer fazer, quer ceder, quer seguir as mesmas coisas da outra pessoa. Se você está recebendo uma influência maligna, ruim, que você sabe que é uma má influência, mas se você deixar se levar, você vai acabar pecando. E se você pecar, você vai ser destruído, porque o salário do pecado é a morte. Então entenda, nós temos o poder de escolher. Por isso, às vezes eu acredito muito naquele ditado que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então isso é uma verdade. Se o pior cego é aquele que não quer ver, é porque todos nós temos essa sabedoria de identificar as influências, se são influências ruins ou influências boas. As ruins, consequentemente, vai te fazer pecar, vai te fazer errar. Então, se você pecar, aí corre um sério risco de você acabar como Salomão, você ser destruído por causa justamente das influências. Então, meu amado, entenda, o pecado ele só vai entrar na nossa vida se a gente quiser, se a gente deixar, se a gente buscar. Então, não há outro meio. Ninguém peca inconscientemente. Não, a gente peca consciente mesmo. A gente peca querendo pecar. A gente peca porque a gente quer. Porque a gente quer, porque a gente já de alguma forma a gente sentiu o desejo pelo pecado. Então a influência ela chega só como um caminho para o pecado. Então se ela já chegou, a gente precisa determinar, vai ficar ou vai permanecer. Se digamos, alguém entrar na sua vida e começar a te oferecer coisas ilícitas, você sabe que aquilo ali vai te destruir de alguma forma, mas você que tem o poder de escolha, ou continua ou sai da tua vida, ou você segue ou você corta, né? Então, aproveite a sabedoria que Deus nos dá para que a gente possa cortar as influências externas. A mesma coisa é quando você está assistindo a televisão ou quando você está na internet e aí você vê lá modelos belíssimas, mulheres do corpo escultural, e aí você olha para aquilo e já diz assim, eu tenho que ser daquele jeito. E aí a pessoa às vezes entra numa paranoia e quer emagrecer e quer arrumar o cabelo e quer fazer isso, quer fazer aquilo, um procedimento, estética e tal. E naquela situação toda a pessoa tá presa numa influência externa. É algo que é externo, não é seu. Então, primeiro ponto, eu tenho que ter a minha identidade. E a minha identidade é ter o meu corpo do jeito que eu sou. É ter a minha mente do jeito que eu sou. A cor dos olhos do jeito que você é. O seu rosto, o formato do seu rosto é do jeito que você nasceu. É assim que Deus te fez. Então, você precisa identificar a sua identidade. Você é único. E Deus vai te usar do jeito que você é.
Não receba influências externas. Aí a gente vai ter o cuidado, porque nas influências externas é que a gente vai ver muita gente sofrendo por aí. Vocês já viram nesses últimos dias? As pessoas estão sofrendo de ansiedade. Até ano passado, a gente só falava de ansiedade. Antes do coronavírus, a gente só falava de ansiedade e depressão. Ansiedade, depressão, ansiedade, depressão. Agora a gente só fala de coronavírus. Por aí a gente só ouve falar disso e é o assunto do momento, né? Então, antes, quando a gente parava para refletir um pouco mais sobre a ansiedade e a depressão, a gente via mulheres e adolescentes e jovens, às vezes até homens, insatisfeitos com a sua vida, insatisfeitos com o seu corpo, insatisfeito com a sua família, insatisfeito com o que ele tem, insatisfeito porque não tem o carro, porque não tem a casa, porque não tem o dinheiro, porque não tem o que ele queria naquele momento. E aí gera uma insatisfação, e essa insatisfação nos leva para longe de Deus. Aí você toma o devido cuidado. Foi uma influência externa que ditou o que você tem que ser, o que você tem que fazer, e vai te levar para longe de Deus, porque você já não vai mais buscar a Deus. Você vai querer satisfazer uma necessidade, um desejo do momento. Então olha só, olha como a gente precisa ter o cuidado com isso. As influências externas têm um forte poder de nos tirar da presença de Deus. E se te tira da presença de Deus, se dá lugar à vaidade, se dá lugar à insubmissão, à desobediência, se dá lugar a tudo isso, começa a cortar, começa a abandonar, começa a dizer, a determinar o que vai ficar e o que não vai ficar na sua vida, começa a escolher, porque a influência externa vai te destruir. Quando pensar que não, você não está apenas seguindo, você está indo cada vez mais longe de Deus. Você está cada vez mais longe do projeto de Deus para a sua vida. Então, olha só, a queda vem através do pecado. Só que você só peca se você querer pecar, se você quiser mesmo, se você estiver disposto a pecar. Ninguém peca inconscientemente, porque senão não seria pecado, né? Então você peca sabendo que é pecado. Por isso a gente vai e faz. Então a gente pecou. Então se a gente pecou é porque antes do pecado existe uma influência. Existe alguma coisa, alguma situação que te levou para o pecado. Então no pecado você já foi influenciado. E o que o Senhor quer de nós? Que sejamos imitadores de Cristo. Jesus Cristo, ele era influenciado por alguém? Não. Jesus Cristo, ele ouvia alguma coisa de alguém para ele poder fazer? Não. Jesus Cristo, ele ia procurar saber de alguém, a opinião de alguém, para poder lhe operar os milagres, para ele poder ir lá e curar os enfermos. Ele ouvia a opinião dos fariseus para ele poder operar o milagre no sábado? Não. Ele simplesmente foi lá e fez, porque Jesus Cristo, ele tinha uma identidade. Não apenas de servo, não apenas de Deus, mas também de ser humano. Ele era um ser humano. E ele tinha a sua própria identidade. E isso não está atrelado só ao fato dele ser o filho de Deus. Não, mas ele veio como carne, como homem. E como homem, ele teve que ter uma identidade própria, porque senão ele não iria ser respeitado, senão ele não iria operar o projeto de Deus aqui na terra. Então você, da mesma forma, tem uma identidade que Deus vai te usar do jeito que você é. Então você tem que encontrar a sua identidade. Não receba influências externas, influências do mundo, não receba influências de pessoas, receba a influência de Deus, o caráter de Cristo na sua vida. É isso que você tem que receber, somente isso, tá? Então, queridos, da mesma forma, tome cuidado também quanto às propostas. Se você receber propostas que te levam para longe de Deus, analise, será que vale a pena?
Será que eu preciso continuar? Será que vale a pena seguir nessa visão? Se você receber conselhos que te dizem o que você tem que fazer, que na verdade não é o que você tem que fazer, sabe aqueles conselhos de amigos que às vezes são apenas amigos, mas que vão te levar para longe de Deus? Não receba. Deixe Cristo moldar a sua vida. Ao invés de você pedir conselhos a pessoas de caráter duvidoso, analise. Eu preciso fazer e seguir Jesus, tá? Quando você quiser receber qualquer tipo de influência de outras pessoas, que você tiver na dúvida do que fazer, de como seguir, de como falar, de como se comportar, você começa a pensar, primeiro, na vida da pessoa. Antes de você pedir um conselho para alguém, olhe para a vida da pessoa. Um exemplo, eu não posso pedir um conselho sobre casamento para alguém que tá com a vida toda destruída. Eu não posso me amparar nesse tipo de conselho, porque vai exercer sobre mim uma influência que talvez não vai me ajudar. Eu tenho que analisar a vida da pessoa. Eu posso pedir um conselho para alguém sobre filhos se a pessoa ainda não tem filhos? Se a pessoa ainda não teve seus filhos? Eu não posso pedir, eu não posso receber esse tipo de influência, porque não vai me ajudar naquele momento. Então tem influências que vão vir de Deus para a tua vida, mas tem coisas que você precisa descartar ali com sabedoria, saber absorver o que é bom, saber reter o que é bom, mas não seguir tudo e todos, tá? Porque é aí que você vai ter uma certa possibilidade de seguir o caminho que não é de Deus para você, tá? Então, observe, analise. Deus tem o melhor para nós. Cada um de nós temos uma identidade. Você é único. Deus te fez do jeito que você é. Não precisa querer seguir ninguém. Não precisa querer ser igual a ninguém. Não precisa também buscar a perfeição em ninguém. Você é que tem que ser um influenciador. É a sua vida que vai fazer a diferença aqui nessa terra. É você que vai ganhar os teus, a tua família, a tua casa. É o teu testemunho, a tua vida é que vai ser usada por Deus. Então, busque a sua identidade. Busque o seu jeito de ser, o seu jeito de se vestir. Busque o seu jeito de falar. Busque o seu jeito de evangelizar, de cuidar das pessoas. Busque a sua forma, a sua identidade. Porque é nela que Deus vai trabalhar. É no seu coração que Deus vai moldar. Ele não vai pegar o jeito de ninguém e colocar em você. Não. Ele vai usar você para exercer influência na vida de outras pessoas. Deu para entender? É você que é um instrumento de Deus. Então ele vai pegar tudo que tiver em você para usar e fazer a obra que ele tem para fazer. Amém? Então, queridos, eu gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Esse tema é muito interessante e se a gente for falar, a gente vai entrar o outro dia falando sobre isso, porque tem muitas vertentes, né, de influências, mas 2 pontos você precisa destacar. Influências boas, as que te levam para perto de Deus, elas precisam permanecer. Eu preciso absorver o que é bom, reter o que é bom. Influências externas, influências negativas, são aquelas que determinam o que você tem que ser, mas você é o único e você não tem que seguir ninguém. Você tem que encontrar a tua identidade e deixar Deus te moldar. É em você que Deus vai trabalhar, tá? Então encontre a sua identidade, amém? E não vai ter louvor, porque eu não sou cantor, tá? Então, muito obrigado, queridos, pela participação de todos vocês. Nós vamos orar, tá? Porque eu não sou boa em louvar, mas eu sou boa em orar. Vamos orar, vamos falar com Deus, conversar com o Senhor e pedir a Deus que venha trabalhar no nosso caráter, tá? Que você venha ter o caráter de Cristo, que você venha ser uma pessoa transformada, uma pessoa de influência, amém?
Então, que você venha exercer influência lá no seu trabalho, na sua casa, que você venha exercer influência na sua família, que você possa exercer influência na sua escola, na sua faculdade, qualquer lugar, você venha ser a influência. Amém? Então, vamos orar e falar com Deus. Feche seus olhos, agora te concentra um pouquinho na oração, vamos orar. Pai amado e Deus querido, neste momento, Senhor, nós apresentamos diante de Ti todas as pessoas que estão participando dessa live, também todas as nossas famílias, todos os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor possa agora, meu Deus, trabalhar no caráter dos Teus filhos, nos tornando, meu Deus, instrumentos, ó Pai, que possam fazer influência, exercer influência no mundo neste momento, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos usa, Senhor, nos direciona. Pai, ajuda-nos, ó Deus, retira de nós toda a influência negativa, tudo aquilo que nos leva para longe de Ti, retira de nós, nos purifica, nos limpa, nos dá uma nova chance de recomeçar, Senhor. E que nós possamos hoje fazer a diferença nessa terra, a diferença em nossa casa, que possamos exercer influência e o Teu caráter vem estar em nós, o caráter de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, é assim o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meus queridos, pela participação de todos. A irmã Loruama, obrigado. Pelo John, obrigado pela sua presença. A Fabiane, seja muito bem-vinda, tá? Irmão Jaelso, a Ana Lúcia, muito obrigado, gente, pela participação de todos. Etinaire, irmã Adriana, pastor Josadac. Obrigada. A Sandra também. A Sandra ela é participante fiel. Toda live ela tá junto. Gente, muito obrigado mesmo porque vocês estão aqui, tá? Eu tenho certeza que o Senhor abençoa as nossas vidas e eu tenho certeza que Deus vai te usar para abençoar outras pessoas, tá? Então, fique com Deus, que Deus abençoe a todos e a paz esteja com todos.